Bom, a gente está... Então, Elcio, eu até postei lá no grupo, mas só para deixar mais claro, a gente está estudando, então, as bem-aventuranças, e a gente vai hoje para o item 18, lá onde começa as instruções dos espíritos, e acho que a Teca já está... A Teca também já estudou, né, a doutrina antes, daqui, sem ser na casa, né, Teca? Porque assim, a gente quando chega nessa parte das instruções dos espíritos, né, são os próprios espíritos que vêm falar, né? Então o Kardec ele traz aqui, por exemplo, nesse item 18, esse texto que tem aqui no item 18 é do Lacordaire, né? Então, normalmente no final, né, do capítulo, vem as instruções aos espíritos. E só para a gente se situar, então a gente começou a estudar as bem-aventuranças. E aí a gente começa lá no início do capítulo entendendo, né, a justiça das aflições. Não é isso? Então a gente vem entender que as nossas aflições têm uma justiça, tem um porquê, né? Ela não é simplesmente aleatória, enfim. E aí depois a gente vem entender quais são as causas atuais das aflições, né? E a gente entende que a gente pode estar essa aflição que nós estamos passando, ela pode vir então do presente, de algo que nós tenhamos feito nesse momento, nessa vida, né? Ou ela pode vir de outras vidas, né, de uma vida passada. Então, que nós estamos espiando ou estamos sendo provados por um acontecimento do passado. Então, ele mostra as causas atuais das aflições e as causas anteriores às aflições. Então, o capítulo começa mostrando que há uma justiça, começa identificando para a gente aonde está essa justiça. Pode estar nessa vida ou numa vida anterior. E aí, depois, no item seguinte, ele vem falar sobre o esquecimento do passado. E a gente... Desculpa. E aí a gente falou o porquê do esquecimento do passado. A gente chegou a esse entendimento, né, que seria um caos, de fato, se nós pudéssemos lembrar efetivamente de todos os fatos do passado, convivendo com as pessoas hoje no presente. Ou seja, se nós reconhecêssemos a nossa mãe, por exemplo, o algoz de uma outra vida, qual seria a nossa relação com ela? Será que nós conseguiríamos realmente nos reajustarmos? Conseguiríamos estreitar esses laços de amor, não é? Então, é por isso que há o véu do esquecimento. No entanto, o véu do esquecimento é para nos ajudar. E nós temos em intuição aquilo que aconteceu, né? As situações. Então, a gente não esquece totalmente. No fundo, a gente sempre sabe, né? A gente sente o que é. É como, por exemplo, a gente encontra uma pessoa e a gente, sem saber por quê, a gente não se dá bem com essa pessoa, né? Certamente é algo do passado, ou algo daquela pessoa ali que a gente consegue sentir. Então, a gente consegue, nesse item, a gente vê o porquê do esquecimento do passado, né? E o mais importante, né, nesse capítulo, quando se fala de aflição, ele vem falar sobre os motivos de resignação. Então, porque o mais importante das aflições é a resignação, né? É ela que vai determinar o sucesso, vamos dizer assim, da nossa expiação, da nossa dificuldade. Porque ele vai explicar depois também que a questão não é só sofrer. Quando fala bem-aventurados os aflitos, né, os que sofrem, não sofrer por sofrer, porque sofrer todos nós sofremos, mas é aquele que tem o conhecimento e entendimento do seu sofrimento, aquele que busca a resignação, aquele que busca ter resignação com o Pai, né, ao Pai, melhor dizendo. Diego, sua internet está travando. Você está parando toda hora. Ah, é? Deixa eu arrumar aqui, peraí. Só um minutinho, deixa eu só colocar a antena mais para cá. Obrigada, mas eu quero sim. Pena que só dá para dar virtualmente. Eu pensei, vou fazer um chá que acabei não fazendo. Bom, vamos lá, vamos ver se melhora um pouquinho, né? Eu não sei, acho que sempre esse horário é que a internet fica um pouco mais lenta. Durante o dia fica normal. Enfim. E aí a gente vê então os motivos de resignação. E ele vai falar também depois sobre o suicídio e a loucura, né? Que estão ligados a essas nossas aflições.
O suicídio nada mais é do que uma tentativa de escapar de uma das nossas aflições ou de várias aflições que estejamos passando. A loucura também, muitas vezes, quando não é condicionada por provas, expiações, né? Essa loucura, ela pode advir também do fato do espírito ali encarnado e tal, ele não conseguir lidar com as situações das aflições. Então, alguns acontecimentos fazem com que ele saia da sua serenidade, né? E, enfim. E aí ele vem falar da importância de se ter a resignação para não cometer o suicídio, né? E o Espiritismo também nos ajuda na questão do suicídio, explicando que a vida continua, né? E que se nós estamos sentindo aflição e passando por dores aqui, ao cometer o suicídio, além dessas dores que nós já possuímos, nós vamos ainda adquirir essa dor do suicídio, né? De ter retirado a nossa vida. Então, que não vai resolver, que nós vamos aumentar a nossa dor e os nossos problemas. E aí, agora o item que nós vamos estudar hoje, e aí são as instruções dos Espíritos, ele vem falar sobre o bem e mal sofrer, tá? Elcia, você quer ler pra gente o item 18? Posso ler, sim. Espera só um pouquinho. Deixa eu achar aqui certinho. Você está usando o mesmo... Não, é o item 18 do capítulo 5. Tá. Item 18. Bem e mal sofrer. Isso. Quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, que deles é o reino dos céus, não se referia àqueles que sofrem em geral, porque todos aqueles que estão neste mundo sofrem, estejam sobre o trono ou sobre a palha, mas poucos sofrem bem, poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. O desencorajamento é uma falta. Deus vos recusa consolações porque vos falta coragem. A prece é um sustentáculo para a alma, porém ela não basta. É preciso que esteja apoiada sobre uma fé viva na bondade de Deus. Bom, deixa eu ver só um minutinho. Isso. Então vamos lá, só para a gente entender esse início daqui, é o que a gente estava falando agora há pouco, que bem-aventurados os aflitos, né, os que sofrem. Mas ele fala aqui que não se referia àqueles que sofrem em geral, né? Porque todos aqueles que estão neste mundo sofrem. Então a questão não é só o sofrimento, né? Bem-aventurados os aflitos, aqueles que têm entendimento do seu sofrimento, né? Que sabem ali que estão sofrendo, por que estão passando, aqueles que se colocam na posição de humildes, né? De reconhecer ali que realmente ele deve ter falhado, a não aqueles que colocam em Deus ou em outras pessoas, né? A culpa pelas suas mazelas. Então ele vem falar aqui que bem-aventurados são não aqueles que sofrem em geral, né? E não só aqueles que estejam no trono ou na palha. Tanto os ricos quanto os pobres sofrem, né? Todos eles têm aflições. Aqui na Terra sempre teremos aflições. Não importa se somos ricos, né? Se viemos aqui na opulência ou na miséria. De qualquer forma, teremos aflições. Jesus mesmo nos falou, né? Então, aí ele fala assim, poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-lo ao reino de Deus. Então, e esse é um entendimento que a gente tem quando a gente ouve as coisas que Jesus falava, né? Porque Jesus sempre colocava a resposta ou a consolação para as nossas dores sempre no futuro, sempre numa outra vida, né? Sempre lá na frente. Então, e é justamente nesse sentido, porque a gente chega a esse entendimento que é somente através das provas e bem suportadas, né, que vão nos conduzir ao reino de Deus. Ou seja, é somente através das provas bem suportadas e das expiações, enfim, que nós vamos depurando nosso espírito. E a única forma de nós irmos mesmo ao reino de Deus, como é colocado, é com o nosso espírito depurado. E é através dessas reencarnações, desses ajustes, desses reajustes que a gente vem aqui fazer, né? E aí ele fala que o desencorajamento é uma falta, né? Ou seja, você não ter coragem para você ir e fazer as coisas que você deve fazer é uma falta. E Deus vos recusa consolações porque vossa falta de coragem, desculpa.
A prece é um sustentáculo para a alma. Então ele diz o seguinte, que nós vamos passar por aflições, né? E que nós devemos ter coragem para seguir adiante. Nós não podemos ficar estagnados e parados ali diante de uma aflição. Nós devemos ter coragem para seguir adiante. E que a prece é um sustentáculo para a alma. Que ela ajuda, é um refrigério, né? É uma forma da gente acalmar, serenar o nosso espírito, não é? E aí ele diz o seguinte, porém, ela não basta. Não é só fazer prece, que é o que a gente fala, quando a gente passa por aflições, não adianta a gente simplesmente se entregar à prece, né? A prece é um sustentáculo, é para dar uma acalmada no espírito, para que a gente possa se ligar ao plano espiritual, ao nosso mentor, receber as intuições, as ajudas, né? As respostas para as nossas aflições, de como devemos fazer. A prece, ela tem esse sentido. E muitas vezes a gente se entrega à prece como única forma de resolver, entregando somente a Deus, né, a solução para os nossos problemas, quando a gente sabe que a gente deve fazer por onde para que os céus nos ajudem, não é assim? Então, que a prece é um sustentáculo, né? Ela ajuda a alma, traz uma tranquilidade, uma paz para a gente poder ter serenidade na tomada de decisão. Aí que está o ponto. A prece, ela deve depois ser precedida, né, por uma ação. Nós devemos fazer algo em relação àquela aflição que nós estamos passando. Então, a prece é um sustentáculo para a alma, porém ela não basta. É preciso que esteja apoiada sobre uma fé viva na bondade de Deus. E isso também é o que a gente viu na questão da resignação. Não basta simplesmente a gente achar que resignação é baixar a cabeça e sair andando e deixando as coisas acontecerem. A resignação não é isso. Não é essa aceitação. A resignação, ela tem muito mais a ver com a questão da gente ter o entendimento e reconhecer, deixar ao Pai, não é? a nossa vida, entregar com fé, que a gente fala, né? Porque fé é fidelidade, não é isso? É um compromisso que a gente assume com o Pai, onde a gente coloca a nossa vida nas mãos dele e a gente se submete a tudo que vier dele, porque a gente entende que é um Pai misericordioso, que nos ama incondicionalmente. Então, um Pai assim jamais iria permitir que nós sofrêssemos sem que isso fosse importante para nós. E lembrando ainda que a gente sofre pelas nossas imperfeições, né? Que nós estamos aqui sofrendo porque somos espíritos imperfeitos e não porque o Pai quer que a gente sofra. Infelizmente, o sofrimento é ainda a força motriz para as nossas ações. Muitas vezes, só o amor não basta, né? Eu sempre lembro daquela história que o Valtinho conta nas palestras, né? Sobre o cachorro deitado sobre o prego. E enquanto não está doendo, o cachorro fica ali. No momento em que começa a doer, aí começa a querer levantar e sair dali. Infelizmente é assim, a gente às vezes se entrega a situações que não são tão boas e a gente só sai dessa situação com o sofrimento, né? Então, mas também o sofrimento deve vir acompanhado da resignação ao Pai, entendendo que se o Pai quer assim, é para o nosso melhor, tá bom? Então, Elcio, continua, por favor. Frequentemente, ele vos disse que não colocava fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcional às forças, como a recompensa será proporcional à resignação e à coragem. Maior será a recompensa quando a aflição não seja penosa, mas essa recompensa é preciso merecê-la, e é por isso que a vida está cheia de tribulações. Aí. Então, é o que a gente sempre fala, e Jesus sempre explica para a gente nesse sentido, né? Frequentemente, né, a gente sempre ouve, a gente lê que Deus não coloca fardos pesados em ombros fracos. Isso é verdade. Todas as nossas aflições... Deixa eu só ligar aqui o notebook na tomada. Pronto. Então, isso é verdade. Deus não coloca fardo pesado sobre ombros fracos. Então, as nossas aflições, as nossas provas, elas são proporcionais ao adiantamento espiritual que nós temos. Nós não vamos ingressar numa prova sem que nós tenhamos capacidade de passar por ela. No plano reencarnatório mesmo, tudo isso é pensado. Algumas provas, elas têm esses dois gumes, vamos dizer assim, né? Ela tanto pode acelerar a sua evolução, como pode também dificultar, né, a sua evolução.
Então, uma prova, quando você passa por ela da maneira certa, quando você passa de maneira vitoriosa, ela te eleva, né, mais rapidamente, vamos dizer assim, a um grau de evolução. Mas ela também pode atrapalhar, né? E a gente citou no passado, né, na aula retrasada, né, ou melhor, na aula passada, o exemplo, por exemplo, de uma mãe que assume o compromisso com um filho, né, com um espírito difícil, né? E ela, quando chega aqui, ela vai usar todo o seu dom, né, todo o seu amor de mãe para ajudar esse espírito. Mas ela pode também acabar atrapalhando de alguma forma. Então, uma prova para ela que ela pediu para passar, para ajudar, pode se tornar um problema depois para ela, né? Enfim. Oi, Lavínia, boa tarde. Tá ouvindo a gente? Lavínia? Eu acho que ela não está ouvindo. Bom, então aí continuando nesse raciocínio, então, de que Deus não coloca fardos pesados sobre ombros fracos, ele fala o seguinte, que o fardo é proporcional às forças, exatamente isso. Um espírito, ele vai receber a sua prova ali, enfim, de acordo com a sua evolução. Para cada um, né, vai ser ali proporcional. E aí ele coloca que como recompensa será proporcional também a resignação e a coragem. Ou seja, a nossa recompensa também vai ser proporcional à forma como nós passamos por essa prova, por essa aflição. Né? Então, se nós nos mantivemos ali resignados, se nós nos mantivemos ali com coragem, ou seja, em movimento, não é isso? Nós continuamos a nossa vida ali com força, com resignação, a nossa recompensa vai ser proporcional também, né? A essa força que a gente está empregando ali. Maior será a recompensa quanto a aflição não seja penosa. E já começa aqui, né? Porque ele fala assim, que maior será a recompensa quanto menor a sua prova seja penosa. Penosa para você, não é isso? Ou seja, se você não entender que essa prova é tão penosa, aqui você já está deixando de sofrer. Você já não vai sofrer tanto. E lá você vai receber a recompensa por essa resignação. Então, olha a importância disso daqui, não é? É muito importante quando a gente lê Bem-aventurados aflitos, porque é uma grande chaga nossa, né? Todos nós aqui, como ele falou, todos nós aqui vamos sofrer. Todos nós viemos aqui não para sofrer, mas todos nós viemos aqui e sofremos pela nossa imperfeição, né? Mas que é muito melhor quando a gente consegue passar por essas provas, né, com resignação. Oi, Alessandra, boa tarde. Está escutando a gente? Deixa eu só dar uma olhadinha que eu acho que... Bom, você consegue escutar a gente, Alessandra? Beleza. Bom, e aí ele continua dizendo lá que maior será a recompensa quanto a aflição não seja penosa. Então, se para a gente aqui a gente já não vê isso de uma forma tão penosa, para a gente já é uma recompensa, a gente já não vai sofrer tanto. E no futuro, né, a recompensa também vai ser proporcional, porque dessa forma mostra a nossa resignação ao Pai. Se nós passamos por uma aflição e não levamos ela, não a levamos com tanto peso, né, entendendo e compreendendo a misericórdia do Pai, fica muito mais fácil. Então aqui já melhora, né, já diminui o sofrimento. Olha a importância de se ter resignação. E aí depois ele só finaliza lá dizendo que essa recompensa é preciso merecê-la, né? E por isso que a vida está cheia de tribulações. Ou seja, por isso que tem tantas formas, né? Tantos sofrimentos, tantas aflições. Porque é somente através dessas tribulações que a gente vai evoluir. E aí é colocado ali em prova a forma como a gente enxerga essas aflições, como a gente lida com tudo isso. E o mais importante é ter resignação sempre, tá bom? Continua, Elcio, por favor. O militar que não é enviado ao campo de batalha não fica contente, porque o repouso da retaguarda no acampamento não lhe proporciona promoção. Sede, pois, como militar, não desejeis um repouso em que o vosso corpo se enfraqueceria e a vossa alma se entorpeceria. Ficais satisfeitos quando Deus vos envia a luta. Essa luta não é o fogo da batalha, mas as amarguras da vida.
onde é preciso, algumas vezes, mais coragem do que num combate sangrento, porque aquele que fica firme diante do inimigo se dobrará sob o constrangimento de uma pena moral. O homem não é recompensado por essa espécie de coragem, mas Deus lhe reserva louros em um lugar glorioso. Quando vos atinge um motivo de inquietação ou de contrariedade, esforçai-vos por superá-lo. E quando chegardes a dominar os ímpetos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei-vos com justa satisfação: eu fui o mais forte. Olha que legal. E é o que a gente está falando sobre a questão da coragem, né? E ele usa aqui, ele faz analogia com o militar, né? Por que o militar? Porque normalmente o militar, né, ele ama aquilo que ele faz. O militar normalmente somente nos Estados Unidos e outros países, né, eles têm essa questão assim do patriotismo e tal. Então, o militar quando ele está no exército, ele está numa guerra, ele quer participar, ele não quer ficar lá na retaguarda, né? Ele não quer ficar lá no quartel, ele não quer ficar internamente, ele quer ir para a batalha. Então ele faz essa analogia como nós, aqui encarnados, para que quando a gente vem aqui, que a gente seja como um militar no exército. Ou seja, quando a gente vem para cá para evoluir e para crescer, que a gente tenha essa coragem, essa determinação. E ele fala o seguinte: o militar que não é enviado ao campo de batalha não fica contente, né? Porque o repouso da retaguarda no acampamento não lhe proporciona promoção. Ou seja, ele ficando na retaguarda, ele não vai ter as oportunidades de ter condecorações, né? Ser condecorado, desculpa. Ele não vai poder receber os louros da profissão, ficando lá na retaguarda, lá no administrativo, vamos dizer assim. Então, ele quer ir para a batalha, ele quer participar das coisas para poder se promover, para subir de cargo, né, para mudar de patente. É a mesma coisa assim com nós espíritos, né? A gente vem para cá para evoluir. Essa é a intenção que a gente vem para cá, para as nossas lutas, para as nossas provas, porque a gente quer evoluir, a gente quer crescer, não é? E aí ele fala que o repouso da retaguarda no acampamento não lhe proporciona promoção. Então ele fala: sede, pois, como militar, e não desejeis um repouso em que o vosso corpo se enfraqueceria e a vossa alma, né, se entorpeceria. E isso é muito importante. A gente veio para cá para entrar em contato, para fazer as nossas coisas, né, para a gente trabalhar, para ajudar. Então, quando a gente fica estagnado, quando a gente busca ali dentro da nossa zona de conforto, ficar somente ali, se cercando de todos os cuidados para que a gente não sofra, né? E isso não é o que vai trazer evolução para o espírito, porque o espírito só vai poder evoluir no trabalho. E a nossa alma, ela fica triste, né? Ela fica triste quando a gente não faz as nossas tarefas, quando a gente não vai à luta, quando a gente fica só em casa, naquele marasmo, né? A nossa alma fica triste, porque no fundo a gente sabe que a gente tem muita coisa para fazer. Que a gente não pode estar ali perdendo tempo com aquilo, parado, sabe? Então a nossa alma sente isso, ela sente essa vontade, né? É como um militar numa guerra. E aí ele continua lá: ficai satisfeito quando Deus vos envia a luta. Ou seja, ficai satisfeito quando vem uma prova para a gente. Porque se Deus coloca a prova ali para nós, primeiro, é porque nós estamos preparados para aquela prova. E segundo, isso mostra o amor de Deus por nós, não é? Um pai que quer que seu filho aprenda, que seu filho evolua, que pai é esse? Não é? Então, olha só a felicidade que a gente deveria estar sentindo. É porque a gente ainda não consegue enxergar por uma ótica diferente, né? A gente ainda só consegue enxergar a dor. Então, quando vem uma aflição, a gente só pensa na preocupação, nas dores que aquela aflição vai nos causar. Mas em nenhum momento a gente para agradecer a Deus por aquela prova. E depois que passa a prova, que vem o entendimento, a gente também não agradece a Deus por isso. Então, todas as provas elas vêm, primeiro, porque nós estamos preparados para ela. E depois, quando passa, fica o aprendizado. E esse aprendizado vai servir para a gente passar por outras provas depois. Então, olha a importância disso, né? Aí ele continua lá, então, cadê? Deixa eu só ver. Isso. Essa luta não é o fogo da batalha, não é essa batalha que ele está se referindo.
Satisfeitos quando Deus... desculpa, mas as amarguras da vida. Então, o que ele está falando aqui são as batalhas das amarguras da vida. É que ela entrou. Ficou uma foto gravada aí. Então, aí ele continua lá. Onde é preciso, algumas vezes, mais coragem do que num combate sangrento. Porque aquele que ficaria firme diante de um inimigo se dobrará sobre o constrangimento de uma pena moral. Ou seja, às vezes o forte, né, que está lá na guerra, lá para ele, né, pode ser até fácil, porque ele está ali preparado para aquilo. Mas às vezes uma aflição, a perda de um ente querido, às vezes de uma forma trágica, enfim, isso seria o suficiente para ele se dobrar, né, para ele se constranger. Não é isso? E aí ele continua dizendo o seguinte: o homem não é recompensado por essa espécie de coragem, mas Deus lhe reserva louros a um lugar glorioso. Quando vos atinge um motivo de inquietação ou de contrariedade, esforçai-vos por superá-lo. E quando chegardes a dominar os ímpetos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei-vos com justa satisfação: eu fui o mais forte. Então, olha a importância. Depois de a gente passar por todas essas dificuldades, né, a gente pode depois, no final, dizer assim que você venceu, que você foi mais forte, não é? Que você passou por aquela situação e que você aprendeu. E que o mais importante é que fique o aprendizado da prova que a gente passou, não é? Então, quando vos atinge um motivo de inquietação, de contrariedade, a gente tem que se esforçar para superá-lo, é o que ele está dizendo aqui. E quando chegardes a dominar os ímpetos da impaciência, da cólera ou do desespero, nesse momento você vai poder dizer, então, que você foi mais forte, que você venceu. Né? Alguém quer fazer alguma colocação? Alguém quer fazer alguma pergunta? Lavínia, você ouve a gente? Agora. Está ouvindo? Legal. Eu estava tentando fazer pelo celular, mas não deu certo. A Carolina que apareceu e a minha filha. Então, eu estava esperando aqui, eu falei, quem será que está ali, né? Porque era você, depois não estava mais. Era o celular dela, depois não deu. Deixa eu tirar ela aqui. Pode tirar. Pronto. Tá. Beleza. Então, só para a Lavínia que chegando agora, a gente está fazendo a leitura, então, do item 18, que é Instruções dos Espíritos. A Lavínia também já sabe bem que sempre no final do capítulo, normalmente vem as Instruções dos Espíritos, onde são os próprios Espíritos que vêm trazer ensinamentos, né, e analogias para a gente, para entender sobre o capítulo, no caso, sobre o Evangelho. Tá? Então, nesse item aqui, a gente está lendo sobre a questão do bem e mal sofrer. A diferença de bem sofrer e de mal sofrer. A questão está sempre ligada à resignação. Quanto mais resignados ao Pai nós formos, melhor será o nosso sofrimento, podemos dizer assim, não é? Porque sofrer nós vamos sofrer, mas nós precisamos entender o porquê do sofrimento. E aqui também, nesse item, ele fala que a questão não é sofrer só por sofrer, porque sofrer todos nós sofremos. Aqui é um planeta de provas e expiações. Aqui o sofrimento é constante. A grande questão é a gente entender por que de nós estamos sofrendo, entendermos também que o sofrimento é inerente à imperfeição do espírito. Ou seja, nós vamos sofrer mais quanto mais imperfeitos for o nosso espírito. E que essas provas nos faz sermos mais resignados ao Pai. Essa é a função, essa é a intenção da prova. E que nós vamos sofrer menos quando nós estivermos aqui e entendermos isso. Entendermos e aceitarmos que Deus é todo poder e bondade. E que nos ama incondicionalmente. Então, que todas essas provas são para nos ajudar. E aí eu estava falando, acho que nessa parte você já chegou, que nós devemos sempre estar agradecidos ao Pai. Primeiro, porque se a prova vem, é porque nós estamos preparados, não é? E se ela vem também, é porque o Pai nos ama. Ele quer que nós também evoluamos, não é? Então, e aí lá no final ele diz também
Ah, é legal, essa parte também. Elcio, lê pra gente, por favor, essa... Isso, o final. Bem-aventurados, assim, pode, foi traduzido assim. Bem-aventurados aqueles que têm necessidade de provarem sua fé, sua firmeza, sua perseverança e a sua submissão à vontade de Deus, porque terão alegria na terra, e depois do trabalho virá o repouso. Então, olha que coisa, né? É o finalzinho ali da explicação de Lacordaire, né? Ele vai falar aqui, bem-aventurados os aflitos, pois pode ser traduzido assim, bem-aventurados aqueles que têm a oportunidade de provarem a sua fé. E quantas vezes, né, ao longo da história, ao longo do Evangelho, das histórias bíblicas, né, a gente vê esse teste de prova, né? A prova também é ligada à resignação ao Pai, né? Eu sempre lembro de Abraão, quando fala dessa questão da prova, da fé, porque, enfim, são várias as situações que uma prova, são provas bastante grandes e importantes, né? Quando Deus coloca, por exemplo, a questão, né, do sacrifício, como é colocado lá, sacrificar um filho, né? É necessário ter essa fé no Pai, essa resignação por essa prova. E imagine para a gente, né, as nossas dificuldades, as nossas provas. Quantas vezes, né, é colocado para a gente provas que a gente acha que é tão difícil, que é praticamente impossível de passar por elas, não é? Agora, é impossível? Nunca é. Porque, de fato, a prova ela só vem quando nós estamos preparados para ela. Tá? E aí ele fala também da questão da firmeza, da perseverança, da submissão à vontade do Pai, a resignação, né? Porque terão em cêntuplo a alegria que lhes falta na terra. E mais uma vez aqui, que fique claro para a gente, que a nossa felicidade, que nossas recompensas, elas não estão aqui na terra, né? Embora que nós tenhamos sim momentos de felicidade, né? De alegria, claro, porque faz parte de tudo isso, mas a grande questão, o que Jesus sempre falava, é que sempre é no futuro. Porque conforme o espírito for se depurando, for melhorando, for se tornando mais puro, é que ele vai deixar de sofrer tanto, né? Então é sempre no futuro, é sempre na próxima vida. E sempre na próxima vida nós vamos colher também aquilo que nós estamos plantando agora. Se nós estamos nos tornando pessoas melhores agora, nas próximas vidas isso vai vir com a gente. Nós vamos também ser pessoas melhores nas próximas vidas, certo? E todos esses ensinamentos, esses aprendizados que nós estamos tendo agora, nós vamos levar conosco. Quando a gente leu, por exemplo, lá na questão do véu do esquecimento, o esquecimento do passado, a gente viu que, embora a gente esqueça as nossas vidas, né, o que nós fizemos nas vidas anteriores, todo o conhecimento adquirido é nosso. Embora a gente não lembre efetivamente, mas está ali em intuição. Muitas vezes a gente vai fazer alguma tarefa, vai fazer algum trabalho que a gente nunca fez e a gente faz assim de uma maneira tão fácil, como se a gente já tivesse feito por tanto tempo, né? Então, essas intuições, todo esse conhecimento que a gente tem, é nosso conhecimento adquirido, está lá guardado, está lá. A gente só não pode acessá-lo sempre. Bom, alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer falar quer falar alguma coisa? Lavínia? Eu vou ter que reler, né? O capítulo do início depois. Eu perdi, entrei mais de meia hora. Boa tarde a todos. Todas aí. Boa tarde. Então, depois eu vou reler e eu vou... Aí, qualquer dúvida, eu te falo no grupo. Porque as crianças aqui deram um pouquinho mais de trabalho hoje. Então, eu entrei atrasada. Mas, com certeza, eu vou... Estou ainda assimilando. Tá bom? Não, tranquilo. E Teca, quer falar alguma coisa também? Não. Não? Ó, esse item, o bem e mal sofrer, todo esse capítulo é realmente muito importante, claro. Mas quando a gente fala sobre aflição, o mais importante é a resignação. Eu sempre bato muito nessa tecla, mas é porque é muito importante que a gente entenda isso, que
nós estamos aqui e passamos por aflições. Jesus falou que nós iríamos passar por aflições, né? Mas que nós tivéssemos coragem, porque ele venceu o mundo e nós também poderíamos. Nós, no plano reencarnatório, a gente escolhe muitas vezes, né? A gente participa da escolha das nossas provas, não é? E a gente se compromete com muitas coisas também. E quando a gente chega aqui, às vezes nos falta coragem, né? Diante de tantas dificuldades. Mas é importante que a gente tenha essa resignação ao Pai e a gente tenha fé. E principalmente a coragem, porque a coragem é exatamente aquele prego que está lá no cachorro, que faz o cachorro levantar. A gente tenha essa vontade, né? Que a gente se comprometa com a nossa encarnação, porque é muito difícil estar aqui. A gente vê pessoas que nascem todos os dias e morrem, e a gente às vezes acaba não dando tanta importância, né, para essa encarnação no sentido geral. Mas quando a gente começa a pensar nos detalhes que compõem uma encarnação, né, todo o planejamento que existe, outras pessoas que precisam também encarnar junto conosco, né, são tantas coisas que precisam convergir para que a gente possa encarnar. Então a gente precisa realmente dar muito valor. E a aflição, ela faz parte desse processo encarnatório nosso. A gente vem aqui não para sofrer, mas a gente vem aqui para colocar em prática todo o nosso aprendizado, tudo aquilo que a gente já viveu, não é? Só que muitas vezes a gente passa por situações de provas e a gente acaba titubeando, né? A gente acaba sucumbindo a algumas provas, não é? Então, que a gente entenda o porquê das nossas aflições, que a gente tenha a humildade de reconhecer que se estamos sofrendo é pela imperfeição do nosso espírito, por erros ou mesmo para ajudar a nossa evolução, e que se Deus, que é só poder e bondade, que ama incondicionalmente a cada um de nós, jamais permitiria que nós estivéssemos aqui sofrendo se não fosse melhor para nós, tá? Então, o bem sofrer está ligado diretamente a isso, a gente ter essa resignação. E a gente vai sofrer muito menos quando a gente mantém essa resignação, nesse entendimento. Porque a gente não coloca mais na condição de vítima. A gente sofre muito porque a gente se sente injustiçado. Não, mas por que eu estou sofrendo dessa forma? O que eu fiz? Eu vou à missa, ou eu vou ao centro espírita, eu ajudo na caridade, eu faço... E por que eu estou sofrendo tanto? E aí, aqui a gente estudando, a gente percebe e entende que essas aflições podem vir agora dessa vida ou podem vir de vidas anteriores. Ou simplesmente pode ser uma prova, né? Não pode, às vezes não está ligada diretamente a um erro do passado nosso, é apenas uma prova. Passar por uma dificuldade, né? Como Jó, por exemplo. Imagina para a pessoa, ela vem aqui, ela é rica, na opulência, né? Tem tudo, tem saúde, tem família, e de repente tudo isso é retirado dessa pessoa. Qual é o comportamento dela? Né? É um teste de fé. Não é porque você errou no passado, no presente. Não, mas é uma prova, é um teste de fé para você. Será que você suportaria, né? Será que você manteria essa resignação, entendendo que se o pai fez assim é porque é melhor para você? Então, às vezes, esse sofrimento é uma prova, não é exatamente uma expiação ou está ligado diretamente a um erro do passado. Mas o mais importante é que em todas essas situações que a gente passar, que a gente tenha essa resignação, que a gente entenda que se estamos sofrendo é para o nosso melhor, né? É para melhorar, é para evoluir o espírito, tá? Bom, vamos então para o próximo item, o mal e o remédio. Alessandra, você quer ler um pouquinho? Não? Lavínia, você lê um pouquinho para a gente? Por favor. Então, vossa terra é item 19. Isso. Né? Uhum. Então, vossa terra é um lugar de alegria, um paraíso de delícias. Então, a voz do profeta não mais ressoa em vossos ouvidos, não apregou que haveria choro e ranger de dentes para que os que nascessem nesse vale de dores. Vós que viesses viver aqui, esperai as lágrimas pungentes e as penas amargas, e quanto mais agudas e profundas forem as vossas dores, olhai o céu e bendizei, ó Senhor, por ter desejado provar-nos. Ó homens, só reconhecereis o poder de vosso Senhor quando ele tiver curado as chagas do vosso corpo e coroado vossos dias com beatitude e alegria.
Só reconhecereis seu amor quando ele tiver adornado o vosso corpo com todas as glórias, ele der o seu brilho e a sua brancura. Imitai aquele que vos foi dado como exemplo, chegado ao último grau de objeção e de miséria, estendido sobre o monturo, disse a Deus: Senhor, conheci todas as alegrias da opulência e me reduzistes à miséria mais profunda. Obrigada, meu Deus, por querer experimentar vosso servidor. Então, só fazer uma paradinha aqui, Lavínia. Só para a gente poder ir entendendo aqui o que ele está falando. Ele está explicando a condição da Terra. Vossa alma desejará. Lavínia? Oi? Só um minutinho. Tá ouvindo? Sim, Só um sim. minutinho. Só para a gente entender o que ele está falando. Ele está explicando para a gente a primeira condição da Terra. Né? Ele fala assim, a vossa Terra é, pois, um lugar de alegrias, um paraíso de delícias? A voz do profeta não ressoa mais aos vossos ouvidos? E então ele diz, ele não apregoou que haveria pranto e ranger de dentes para aqueles que nascem nesse vale de dores? É o que a gente fala, se aqui é um planeta de provas e expiações, né? Então que aqui realmente vai ter, né, terão esses sofrimentos. Vós que viestes aí viver, esperai, pois, lágrimas cruciantes e penas amargas, e mais as vossas dores sejam agudas e profundas. Olhai o céu e bendizei o Senhor por ter querido vos experimentar. Então é o que a gente fala. Se Deus está nos experimentando, é porque Ele nos ama. Porque quando nós não gostamos de alguém, nós não damos atenção. É verdade? Nós não estamos nem aí para ela, não é? Agora, quando a gente ama, a gente tem atenção, a gente tem cuidado, a gente tem carinho, não é assim? E Deus é assim conosco, nos ama incondicionalmente, mais do que nós um dia poderemos entender. E então, se é assim, nós devemos também agradecer a Ele por Ele estar nos experimentando. Porque se ele está agindo sobre nós, é porque Ele quer que a gente evolua. E só um pai que ama a criatura incondicionalmente faz isso com a gente, não é? Então, a gente tem que aprender a olhar ao céu e agradecer o Pai, né, bendizer o Senhor por ter querido experimentar-nos, né? E aí ele fala assim, ó homens, não reconhecereis, pois, o poder do vosso mestre, senão quando ele tiver curado as chagas do vosso corpo e coroado os vossos dias de beatitude e de alegria? Ou seja, você só vai realmente agradecer a Deus e reconhecer, né, quando Ele nos ajudar, quando Ele fizer algo de bom para nós? Porque é sempre assim, durante na prova, nas dificuldades, a gente fica ali com questionamentos, perguntando a Deus o por que isso, por que aquilo. E aí quando passa, quando a gente fica bem, né, quando as coisas melhoram e tal, aí sim a gente vai agradecer a Deus. Então a gente só deixa para agradecer a Deus depois que passa pela prova, depois que passa pela dificuldade, né? E aí ele continua lá. Não reconhecereis, pois, o seu amor, senão quando ele vos tiver adornado o vosso corpo com todas as glórias e tiver lhe restituído o seu brilho e sua brancura? Ou seja, só depois que a gente receber as recompensas é que nós vamos agradecer ao Pai, que nós vamos ser gratos ao Mestre por isso, né? E aí ele diz depois, imitai aquele que vos foi dado como exemplo, né? Que chegado ao último degrau de abjeção e de miséria, estendido sobre o lixo, ainda disse a disse a Deus, Senhor, conheci todas as alegrias da opulência e me reduziste da miséria mais profunda. Obrigado, meu Deus, por querer experimentar o vosso servo. Então, aí é o que a gente fala de Jó, não é? Que ele tinha, né? Ele conheceu toda a opulência, né? Ele conheceu toda a riqueza e depois foi retirado tudo dele. Ele chegou realmente à miséria de tudo. E ainda no fim, agradeceu ao Pai por ter experimentado, né? Por ter colocado em prova. Então, o maior exemplo que fica aí é a resignação. É muito difícil, né? Eu particularmente vejo as situações e tal, é muito difícil a gente se manter sempre resignado, mas é um trabalho, né? Uma construção, são reflexões que a gente vai fazendo, sempre se baseando nessa premissa de que Deus ama a gente incondicionalmente. Então, se a gente está passando por isso, é para o nosso aprendizado, é para que nós possamos nos tornar pessoas melhores. Então, em cima desse
pensamento, a gente vai aplicando na resignação. Ou seja, nos momentos de aflição, a gente tem esse reconhecimento e vê que o Pai ama a gente. Então, não é Ele que está infligindo essa dor a nós, né? E que nós só sofremos pelas nossas imperfeições. E aí, então, depois ele fala... aí depois você pode continuar, Lavínia. Você parou até aqui, né? Você foi até... Até quando? Não é isso? Você lê ali, então, a partir de até quando? Por favor. Achou? O seu áudio está desligado, Lavínia. De novo. Pronto. Quando nossa alma desejará, enfim, se lançar lançar além dos limites do túmulo, mas ainda que tivesses de chorar e sofrer por toda uma vida, o que é isso ao lado da eternidade de glória reservada àquele que tiver passado a prova com fé, amor e resignação? Procurai consolações para vossos males no futuro, que Deus vos prepara, e a causa de vossos males no passado. E vós que sofreis mais, considerai-vos como os bem-aventurados da terra. Então vamos lá. E aí ele continua dizendo o seguinte: até quando vossos olhares se deterão nos horizontes marcados pela morte, né? Quando vossa alma desejará, enfim, se soltar além dos limites de um túmulo? Mas se devesseis chorar e sofrer toda uma vida, que seria isso ao lado da eternidade da glória que reserva aquele que tiver suportado a prova com fé, não é? Ou seja, o nosso sofrimento, ele tem hora para acabar, né? E enquanto nós estivermos aqui, é só uma vida que nós estaremos aqui a sofrer. E ele fala o seguinte: que seria isso, né? Esse sofrimento de uma vida, o que seria isso ao lado da eternidade de glória reservada àquele que tiver suportado a prova com fé, né? É o que a gente fala, que Jesus coloca sempre a nossa recompensa e tal no futuro. É sempre lá no futuro, né? Na próxima vida, ou enfim, quando nós formos, nosso espírito estiver mais depurado, nós vamos sofrer menos e vamos poder colher também tudo aquilo que nós plantamos. Então ele fala, que seria isso ao lado da eternidade da glória reservada àquele que tiver suportado a prova com fé, amor e resignação? Procurai, pois, consolações aos vossos males no futuro, né? Que Deus vos prepara, e a causa deles no passado. E vós que sofreis mais, considerai-vos os bem-aventurados da terra. Então, que a gente procure as nossas consolações, né? No futuro. É uma plantação, né? Nós estamos aqui plantando para colher depois. E a plantação, ela engloba tudo isso. São as nossas boas ações, são a nossa conduta diante de um sofrimento, né? Porque como nós nos comportamos diante de uma aflição, vai nos mostrar como nós vamos nos comportar também nas próximas oportunidades, nas outras aflições. Por isso que é importante, nós aqui passamos por uma dor. Então, nós aprendemos a passar por ela com resignação. Chegou no final, nós tivemos o nosso aprendizado. Ficamos alegres, né, por ter passado por aquilo. Numa próxima oportunidade, nós vamos ter o mesmo pensamento. Nós vamos também agir diante da prova com o mesmo sentimento, não é? Então, é isso que vai ficar para a gente, é o aprendizado. E ele fala, então, as consolações que no futuro, que Deus vos prepara, e a causa deles no passado. Então, nós vamos deixar de sofrer no futuro, mas que esse sofrimento, ele vem do passado, muitas vezes. E vós que sofreis mais, considerai-vos os bem-aventurados da terra. Certo? Você continua, por favor, Lavínia? Como desencarnados, quando vagáveis no espaço, escolhesse vossa prova, porque vos acreditastes fortes o bastante para suportá-la. Por que reclamar agora? Vós, quando pedistes a fortuna e a glória, era para sustentar a luta contra a tentação e vencê-la. Vós que pedistes para lutar de corpo e alma contra
contra o mal moral e físico, sabiais que, quanto mais difíceis a prova, mais gloriosa seria a vitória. E se dela saísseis triunfantes, quando vossa carne tivesse sido lançada sobre o monturo em sua morte, dela escaparia uma alma brilhante de brancura e purificada pelo batismo da expiação e do sofrimento. Bom, nossa, aqui tem bastante ensinamento para a gente também. Ele fala assim, né? No estado de desencarnados, quando planáveis no espaço, escolheste vossa prova. É o que a gente fala do nosso plano reencarnatório lá na erraticidade, né? Que a gente participa da escolha dessas provas muitas vezes, né? Isso depende do espírito, da necessidade, mas a gente participa, sim, da escolha de alguma dessas provas, né? Porque lá vós acreditastes bastante fortes para suportá-la, né? E por que reclamar nessa hora, não é? E é isso que é complicado para a gente lá. Lá a gente está com a nossa consciência expandida e a gente sabe que o nosso espírito precisa, né? Então a gente busca dentro dessas provas colocar tudo isso que a gente precisa para evoluir. Então as nossas dificuldades, as nossas más tendências, a gente tenta ali colocar dentro das provas situações que façam com que a gente melhore, com que a gente não repita as nossas más tendências. E muitas vezes a gente acaba sucumbindo, porque é uma má tendência nossa. A gente sabe que isso pode acontecer. Como eu falei, é uma faca, né, de dois gumes, de dois cortes, porque ela é uma prova, tanto pode te ajudar a vencer a sua má tendência de uma vez por todas, também pode dificultar a sua evolução se você acabar sucumbindo a essa prova, né, por conta da sua má tendência. Então, lá a gente sempre animado, né, e cheio de vontade de vir para cá e fazer as coisas. E por que a gente chega aqui então e reclama, né? E aqui é Santo Agostinho que está falando para a gente, né? Então, se lá a gente acreditava que era forte para suportar, por que reclamar nessa hora? Vós que pedistes a fortuna e a glória, era para sustentar a luta da tentação e vencê-la, né? Vós que pedistes luta de corpo e alma contra o mal moral e físico, é porque sabíeis que quanto mais a prova seria dura, tanto mais a vitória seria gloriosa, né? E realmente assim que funciona. E que se dela saísseis triunfantes, devesse vossa carne ser lançada sobre o monturo em sua morte. Ela deixaria escapar uma alma brilhante de brancura e tornada pura pelo batismo da expiação e do sofrimento. Né? Então ele está falando o seguinte: a gente passa por todas as expiações, por essas provas, e aí depois no final, quando o nosso corpo então morre, né, o nosso espírito se liberta então, e ali sai o nosso espírito de forma ele coloca aqui uma alma mais brilhante, né, mais branca, que ela se tornou assim pelo batismo da expiação e do sofrimento. Então olha que coisa legal, né, coisa interessante para a gente analisar. Quando a gente fala da questão, ele coloca aqui como batismo, né, que a gente lembra lá daquele outro capítulo que a gente estudou, né, sobre o Nicodemos e tal, quando a gente fala sobre o batismo da água, né, enfim, que aqui realmente, né, quando a gente vem nas águas da matéria, vamos dizer assim, é justamente para que a gente saia daqui melhor, com a alma mais brilhante, né, mais branca, quando a gente passa por essas provas e por essas expiações. Alguém quer fazer alguma colocação? Elsie? Não? Você quer continuar lendo, Lavínia? Ou pede para a Teca? Quer, Teca, ler um pouquinho? Não. Não? Você continua lendo, então, por favor, Lavínia? Eu tiro toda hora, porque tem essa criancinha que passa para lá e para cá gritando. Que remédio, então, determinar aqueles que são atingidos pelas substituições cruéis e males cruciantes? Só um é infalível: a fé, o olhar para o céu. Se no acesso de vossos sofrimentos mais cruéis, vossa voz canta ao Senhor, o anjo à vossa cabeceira, com a mão vos mostrará o sinal de salvação, é o lugar que devereis ocupar um dia. A fé é o remédio certo para o sofrimento.
mostra sempre horizontes do infinito diante dos quais se apagam os poucos dias sombrios do presente. Não mais nos puxenteis, pois qual remédio é preciso empregar para curar tal úlcera, ou tal chaga, tal tentação, ou tal prova. Lembrai-vos aquele que crê que está fortalecido pelo remédio da fé, e aquele que duvida um segundo de sua eficácia é punido no mesmo instante, porque nesse mesmo instante já sente as pungentes angústias da aflição. Bom, então o item que a gente está estudando aqui é o mal e o remédio. E ele fala lá, que remédio, pois, recomendar, né, àqueles que estão atacados de obsessões cruéis e de males cruciantes? Um só é infalível, a fé, né? O olhar para o céu. Se no acesso dos vossos mais cruéis sofrimentos a vossa voz cantar ao Senhor, o anjo à vossa cabeceira, de sua mão vos mostrará o sinal de salvação e o lugar que deveis ocupar um dia. É a fé o remédio certo do sofrimento. Ela mostra sempre os horizontes do infinito, diante dos quais se apagam aos poucos, né, os poucos dias sombrios do presente. Não nos pergunteis mais, pois qual remédio é preciso empregar para curar tal úlcera e tal chaga, tal tentação ou tal prova, né? Recordai que aquele que crê é forte pelo remédio da fé, e aquele que duvida, um segundo da sua eficácia é logo punido, porque experimenta no mesmo instante as pungentes angústias da aflição. Bom, ele está dizendo o seguinte: se nós levarmos sempre a nossa vida com fé, né, como a gente falou, a fé no sentido de fidelidade, e nós assumirmos esse compromisso mesmo com o Pai, né? Mas tem que ser um compromisso contínuo. A gente não pode ter fé um pouquinho algumas vezes, né? Porque quando a gente deixa, a gente perde um pouquinho da fé, é o que ele fala aqui. Quando a gente perde o sentido da fé, né? Ou seja, quando a gente não deixa nas mãos de Deus a nossa vida, as nossas questões, e passa a trabalhar, né, para poder melhorar as situações, quando a gente perde um pouquinho dessa fé, logo a gente é punido, né? E como que a gente é punido? Porque nesse instante a gente experimenta as pungentes angústias da aflição que nós estamos passando. Então, se nós estamos ali sofrendo, nós estamos com fé, no compromisso com o Pai, nós vamos passar por essa prova de maneira tranquila. Agora, se nós perdemos um pouco da fé, nós vamos logo experimentar as angústias da aflição. Vocês estão ouvindo direitinho? Porque acho que aqui para mim tá falhando. Tá tudo certo? Tá. Então, qual que é o remédio, então, para que a gente passe por essas obsessões, por todas essas nossas aflições? É a fé. Mas é a fé contínua. A gente tem que estar continuamente com fé, com esse compromisso estabelecido com o Pai, né? Em todos os momentos, nos mais difíceis, a gente tem que ter sempre fé. A gente não pode perder nunca a fé. E é no momento que a gente mais sofre é quando a gente perde a fé. Quando a gente para de acreditar que o Pai está no comando, de que tudo aquilo que está acontecendo é para o nosso melhor, que é para o nosso adiantamento, que se nós estamos sofrendo é por condição da imperfeição do nosso espírito. E que ninguém mais tem culpa disso senão nós mesmos. E se nós estamos sofrendo é porque nós não estamos vendo a aflição como uma oportunidade, né, para nós. Nós estamos apenas enxergando a dor, enxergando aquele momento. Nós não estamos ali não estamos ali pensando no futuro, né? Porque essas nossas aflições é como uma plantação. Nós vamos colher depois de acordo com, né, como nós passarmos por essas aflições. Você continua lendo, por favor, Lavínia? Isso, é o próximo, por favor. O Senhor marcou com seu selo todos os que acreditam nele. Cristo vos disse que com a fé se transporta montanhas.
E eu vos digo que aquele que sofre e que tiver a fé por suporte será colocado sob uma égide e não sofrerá mais. Os momentos de maiores dores serão para ele as primeiras notas de alegria da eternidade. Sua alma se desligará do seu corpo de tal forma que, enquanto este se contorcer sobre as convulsões, ela planará nas regiões celestes, cantando com os anjos e hinos de reconhecimento e glória ao Senhor. Felizes os que sofrem e que choram, que suas almas se alegrem, pois serão abençoadas por Deus. Santo Agostinho, Paris, 1863. O som estava desativado. Desculpa. Ai, não acredito. Não, o meu. Ah, o seu. Ah, tá. O meu estava Agora que eu desativado olhei- agora. Não, mas, tá. Não, a gente ouviu sim tudo que você falou. Ó, ele fala aqui dessa passagem da Bíblia, né, onde ele fala: o Senhor marcou com o seu selo todos aqueles que creem nele. Cristo vos disse que com fé transportam-se as montanhas, e eu vos digo que aquele que sofre e tiver a fé por sustentáculo será colocado sobre sua égide e não sofrerá mais. Os momentos das mais fortes dores serão para ele as primeiras notas de alegria e de eternidade. Sua alma se desprenderá de tal forma de seu corpo, que enquanto este se contorcer sob as convulsões, ela planará nas regiões celestes, cantando com os anjos hinos de reconhecimento e de glória do Senhor. Olha a importância, né, da gente ter essa resignação, de ter essa visão de que vai além daquilo que nós estamos ali vendo superficialmente. Que existe todo um plano por detrás disso. E que o futuro, né, a resultante de todas essas ações, de todos esses sofrimentos, vai ser um espírito mais tranquilo, um espírito cheio de luz, de paz, de entendimento, de serenidade. Todas essas glórias, essas bênçãos, elas só vão vir com o tempo. Mas para elas virem também, é necessário que a gente tenha esse entendimento, que a gente tenha fé, que a gente tenha resignação. E Santo Agostinho traz isso para a gente muito bem, né? Muito bem explicado, né, nesse item. O mal e o remédio. O remédio, de fato, é a fé. Nós devemos sempre ter fé em todos os momentos da nossa vida. E lá, depois, no finalzinho, ainda fala: felizes aqueles que sofrem e que choram, né? Que suas almas se alegram porque serão abençoadas por Deus. Então, que a gente tenha mesmo essa visão de estar alegres por estar sofrendo, por estar passando por uma dificuldade. É natural nosso, do ser humano, buscar zonas de conforto, né? Se cercar de todos os tipos de conforto, de se cercar das pessoas que amam, né? É próprio do ser humano, é próprio nosso mesmo espírito fazer isso. Então, por isso que para a gente é muito difícil passar por essas dificuldades. A gente está todo momento tentando se livrar das dificuldades, né? Então, todas as aflições ou as possíveis aflições, a gente tenta se livrar delas. Mas a vida sempre mostra para a gente que, em determinado momento, é necessário a gente passar por provas. Então, essas vezes não conseguimos fugir sempre. Embora nós possamos, né? A gente tenha o nosso livre-arbítrio, a gente pode sim declinar algumas provas, a gente pode fugir algumas situações. Mas a gente tem que ter esse entendimento que somente através dessas dores, né, dessas aflições, é como mesmo um buril, né, faz com a pedra preciosa. É a mesma coisa, vai ali lapidando, lapidando, até chegar à perfeição, à pureza mesmo de um diamante, né? Não podemos fugir à luta. Nós precisamos ter coragem, é o que o Santo Agostinho Lacordaire falou e Santo Agostinho agora também vem falar. Nós precisamos ter fé, né, para seguir adiante, diante das provas, das dificuldades, sempre. E precisamos ter coragem no sentido de nos colocarmos em ação e ir para cima mesmo, sabe? Não fugir à luta. Nós vamos sempre buscar a nossa zona de conforto, sim. A questão não é essa. A questão é de quando nós aparecermos as dificuldades, que a gente não fuja, que a gente não crie, né, situações para contornar e para não enfrentar de fato as nossas dificuldades. E que quando nós estivermos ali passando pelas nossas provas,
que a gente agradeça ao Pai por isso. Que a gente tenha essa questão de sentir-nos gratos por Ele estar nos colocando em prova. Não é? E mais ainda, nós devemos ficar felizes e buscarmos passar por essas provas da melhor forma possível, para que lá na frente nós não soframos mais do mesmo mal. A questão, quando a gente fala de má tendência, enquanto nós não resolvermos essa nossa má tendência, ela vai sempre se repetir. É o que eu falo sempre para vocês, né? Mudam-se os atores, o cenário, os figurinos, mas o enredo é sempre o mesmo. As nossas dificuldades, se nós observarmos as nossas aflições, tem muitas variantes que se repetem. Né? Às vezes uma dificuldade com um parente, uma forma de lidar com as pessoas, né? Uma pessoa, por exemplo, que é muito orgulhosa, ela vai estar sempre passando por situações onde é necessário que ela tenha humildade em reconhecer o seu erro e pedir desculpas. Mas a má tendência dela, o orgulho ainda é muito grande e ela não consegue. E são várias outras situações. Então, vai ser com um vizinho, vai ser com um amigo, vai ser com outro parente, enfim. Vão se mudar ali os atores, o cenário, o figurino, mas o enredo vai ser sempre o mesmo. Então, que a gente observe nas nossas dificuldades, nas nossas aflições, qual é aquela determinante, qual é aquele ponto que está sempre se repetindo. Né? Então, devemos atacar, devemos agir em cima desse item. É muito importante as reflexões. E Santo Agostinho sempre falava isso, né? No final da noite, a gente deitar ali, ao deitar para dormir, que nós indaguemos a nossa consciência sobre o nosso dia, sobre tudo que nós fizemos, se nós fizemos o melhor que podíamos, né? Se nós não fizemos, se ainda podemos melhorar aquilo que deixamos de fazer ou que fizemos errado. Então, no final do dia, que a gente tenha essa reflexão, né? Que a gente olhe as nossas aflições do dia e veja ali aonde está um ponto que está sempre se repetindo, não é? Para que a gente possa entender que é ali que a gente tem que melhorar, para que essas provas ou para que essas situações não ocorram no futuro. Então é isso que a gente fala da questão da plantação, né? Quando a gente vai colher lá na frente. Ou seja, se aqui nós passarmos por essas aflições, por essas dificuldades, de maneira correta, firme, tirando todo o aprendizado possível da situação, esse é o nosso plantio. É dessa forma que nós vamos colher lá no futuro algo melhor. Melhor como? Não sofrendo mais por esse mal. Então, veja, se você é uma pessoa orgulhosa, você tem dificuldade em lidar com as pessoas e manter relacionamentos, porque quando há uma contrariedade, você ou melindra, ou você acaba colocando ali os pés pelas mãos, e depois você não reconhece o seu erro e não consegue pedir desculpas. Então, você acaba criando dificuldades com alguma pessoa por causa disso. E olha só, além da má tendência que você não resolveu, que você vai continuar, por conta dessa má tendência, você está adquirindo várias outras dívidas. Ou seja, você vai continuar passando por aflições desse mesmo gênero enquanto você não reajustar a sua má tendência. Então, aqui nesse capítulo, ele explica para a gente a questão das aflições, né? Ele explica para a gente o porquê das nossas aflições, por que a gente vem para cá? Porque é a única maneira do Espírito colocar em prática tudo aquilo que ele aprende. Né? Porque a gente vem para cá com o véu do esquecimento, com tudo em intuição. Tudo que nós fazemos é reflexo da nossa essência. Mesmo quando nós fazemos algo errado, é reflexo ainda da nossa má tendência, da nossa imperfeição. No entanto, nós devemos, por exemplo, reconhecer que quando nós olhamos e vemos algo errado, já é um adiantamento. Porque antes a gente nem reconhecia como errado. Agora a gente já reconhece como errado. Agora a gente reconhece como errado e a gente quer mudar. Então, olha como que é a escalada, como funciona essa escalada. E nós já estamos aqui no ponto de reconhecer os nossos erros, já estamos no ponto também de querer mudar as nossas más tendências, né? Porque é isso que o Espiritismo traz para a gente. E é por isso que todos nós estamos aqui tão ligados ao Espiritismo, porque o Espiritismo fala a nossa alma, fala aquilo que é a verdade. Eu digo sempre que o espírito ele só se sente calmo e sereno diante da verdade. E a verdade é uma luz divina. Qualquer espírito, qualquer criatura se dobra diante dessa verdade. Bom, então que a gente tenha sempre essa questão de avaliarmos as nossas condutas e as nossas ações
que nós tenhamos essa sensibilidade de ver nas nossas provas e nas nossas dificuldades, quais são os pontos que sempre repetem, que sempre, né, estão, em todos os momentos, estão ali acontecendo. Porque se nós não resolvermos essa má tendência, essa dificuldade, essas provas vão sempre se repetir de maneiras diferentes. Só que cada vez que ela se repete, é mais sofrimento para a gente. Imagine, como eu estava falando, uma pessoa que tem dificuldade de se desculpar, ela briga com o irmão, briga com a irmã, briga com o tio, com a tia, e vai desestruturando essas relações. Então, ao invés de vir para cá e construir, né, de atar, de apertar mais esses laços, ela cria essa dificuldade. E ela vai sofrer mais e vai também levar sofrimento às outras pessoas. Então, que a gente faça essa reflexão no final do dia sobre as aflições que nós tivemos naquele dia, que nós nos perguntemos ali aonde nós poderíamos ter melhorado, o que nós poderíamos ter feito de melhor, que nós tenhamos sempre fé diante das nossas aflições e dificuldades. É muito difícil, porque a questão da fé está também intimamente ligada à questão do futuro, né? Do porvir. E o espírito, principalmente aqui na matéria, ele tende a ser muito imediatista. Ele quer tudo para agora. Não é? Porque ele acredita que ele só tem até o momento que ele estiver vivo aqui. Depois disso, ele não tem mais nada. Então, a gente quer tudo para agora. A gente não sabe o dia de amanhã. Então, a gente quer tudo para agora. E a questão da fé, ela está intimamente ligada a isso. A não ter um tempo. Né? A fé é um compromisso com Deus, mas a fé no momento da resignação, da aflição, é saber que no momento certo aquilo vai passar. E todo sofrimento tem hora para acabar. Tá? Por mais que a gente pense que não, que a gente ache que vai sofrer eternamente, não. Todo sofrimento tem uma hora para acabar. Nem que seja no final, no desencarne do espírito. Né? Ainda assim é o final do sofrimento. É lógico que o sofrimento também ele é um estado consciencial, muitas vezes. É necessário que a gente tenha amor por nós, né? Que a gente tenha respeito por nós. Que a gente não queira infligir sofrimento sem necessidade. O ser humano, né, como a gente pode ver, por exemplo, na Igreja Católica, né, quando a gente vê os ortodoxos, né, aquele Opus Dei, então, desse pessoal, que se autoflagela no intuito de diminuir a dor por um erro, né, por uma falta que ele causou. Ali ele está fazendo isso fisicamente, né? Mas nós fazemos isso também mentalmente, com pensamentos depreciativos, com cobranças excessivas, né? Nós precisamos ter mais serenidade, mais calma conosco, para que isso também acabe também refletindo nas outras pessoas e no ambiente que você está. Então a gente tem que ter fé, resignação, tranquilidade, né? E sempre recorrer à prece. Mas a prece, ela é para nos ajudar. Ela não é o que vai resolver o nosso problema. Porque muitas vezes as pessoas têm um problema e querem ficar ali rezando, esperando a ajuda do alto. E de fato a ajuda vai vir. Mas a ajuda vai vir como força para que você haja, para que você faça por onde, não é? Porque senão seria muito fácil. Qual seria o nosso mérito, né? Qual seria, no final nós vamos olhar e falar assim, que legal, eu venci. Mas venceu de que modo, né? É a mesma coisa as pessoas que aqui na Terra almejam tanto a riqueza e se utilizam de todos os meios escusos e possíveis para poder conseguir, e lá no final da vida ele olha para trás e diz o quê? Nossa, como eu fui esperto. E aquele que pela inteligência, pelo trabalho árduo, chega no final lá e olha e fala, nossa, que bom que eu pude trabalhar, que eu pude estudar e pude fazer tudo isso com as minhas mãos e com a ajuda de Deus. Olha a diferença que é. Aí você vai se sentir mesmo vitorioso, vai saber que você venceu, mas venceu pelo seu mérito, porque você se colocou em ação, você permitiu que Deus agisse sobre você. É isso que o capítulo traz para a gente, que a aflição, né, que o sofrimento, todos nós vamos sofrer, mas que nós devemos sofrer com resignação, entendendo o porquê de nosso sofrimento, porque só assim seremos bem-aventurados. Porque se nós só sofrermos, nós não vamos aprender nada com isso, vamos ficar maldizendo Deus e as outras pessoas e não vamos ter nenhum aprendizado, não é? Agora, quando nós nos colocamos nessa condição humildes e começamos a olhar o nosso sofrimento, começamos a entender o porquê de sofrer. E aí a gente começa a viver, a trabalhar e construir as coisas para não sofrer mais, né? Bom,
Alguém quer fazer alguma colocação? Alguém quer fazer algum comentário no sentido da vida? Porque essa questão da aflição é bastante vasto, né? Porque o sofrimento está em todo lugar. Agora, a questão é o seguinte, ou melhor, a questão é a seguinte: como nós olhamos o sofrimento? Porque às vezes a gente olha e fala, nossa, mas quantas pessoas estão passando fome e necessidade, né, nos outros países, na África e tal? Para que tanto sofrimento, meu pai? A gente fica se indagando dessa forma, não é? Mas a gente não consegue ainda compreender a construção e evolução de um espírito. Aliás, o espiritismo ele traz muita explicação para a gente para ajudar. Ele fala, né, sobre a escalada do espírito, né? O espírito vem lá da primitividade, primitivo, ele vai crescendo, né, até chegar a um espírito puro. Então, essas dificuldades que eles passam é para o melhoramento, né, para o engrandecimento da alma. Então, que é somente através do sofrimento que a gente cresce. E, na verdade, o sofrimento só é, vamos dizer assim, a gente só sofre mesmo pela imperfeição do nosso espírito. Conforme nós vamos nos depurando, nós vamos sofrendo menos. Por quê? Nós vamos ficando mais conscientes. É o que o capítulo traz para a gente. Essa conscientização das aflições, de entender o porquê que nós estamos sofrendo. Então, essa consciência, né, essa verdade para o espírito, traz uma coragem maior para ele passar pelas suas provas. E também faz com que ele tenha mais resignação e mais fé. E aí ele vai deixando de sofrer. E isso, né, essa condição que a gente adquire, a gente leva para as nossas vidas posteriores. Então, nas nossas próximas vidas, vai estar na nossa essência essa condição de passar pelas provas de maneira resignada, né? Então, quando ele fala aqui que a gente precisa ter fé e resignação nas nossas aflições, é justamente nesse sentido. Tá bom? Alguém quer fazer algum comentário? Essa é a hora. Isso é para a gente que estuda, tem um entendimento, né? E aqueles que sofrem, mas não têm o entendimento, eles não sabem, eles não entendem, eles devem se questionar, né? Também. Então, porque esse Mas daí aí realmente... Deus tem misericórdia, né? Também, porque eles não têm o entendimento, eles não têm culpa. É exatamente isso. Quando a gente fala da questão, por exemplo, da aflição, tem essa questão também de não conhecer, né? Quando a gente fala, por exemplo, que quem muito foi dado, muito será cobrado, nesse sentido. Muitas vezes a gente sofre mais porque a gente tem esse conhecimento. A gente conhece o motivo das nossas aflições. E isso acaba gerando um compromisso maior, né? Querendo ter um compromisso maior com a gente com relação a isso, né? E é muito difícil a gente ver em tantos lugares as pessoas sofrendo, mas sofrendo pela ignorância, né? Pela falta desse conhecimento, por falta desse entendimento. O principal, que é uma coisa que é inerente ao ser humano, né? De sempre colocar Deus como uma pessoa vingativa e punitiva. Então, infelizmente, esse entendimento nos causa muita dor. Mas é um processo, não é? A gente já pensou assim também, com certeza. A gente também pensava assim em outras vidas, não é? Isso é uma construção. E hoje nós estamos aqui ligados ao Espiritismo porque essa consciência está dentro de nós. O Espiritismo fala a cada um de nós. Por que algumas pessoas vêm ao Espiritismo, leem os livros, mas não se adaptam, não conseguem ficar e vão embora? Enquanto outras passam a vida inteira se dedicando ao Espiritismo. Que as verdades, o conhecimento ali contido, ele reverbera na nossa alma, se comunica, né? Há esse magnetismo. Então, o que está ali dizendo para nós, o que está ali escrito, para nós faz sentido. Mas isso só faz sentido agora porque é uma construção. Ao longo dos séculos das nossas vidas e estudos, isso foi sendo construído. Hoje a gente consegue ter essa resignação de ler isso daqui e aceitar. Porque para muitas pessoas dizer que Deus nos ama e por isso que nós sofremos, as pessoas não entendem dessa forma, não conseguem compreender. Por mais que a gente explique, a pessoa nunca vai entender dessa forma. Então, é um processo. Todos nós temos um tempo para aprendizado, né?
Elcio, quer falar alguma coisa? Não? Teca? Alessandra? Quem quer fazer a prece de encerramento hoje? Ah, você vai fazer a prece? Tá ótimo. Só que o seu áudio tá desativado. Aí. Bom, gente, só antes dela fazer a prece, eu queria dizer que depois eu vou postar o vídeo, né, lá no YouTube. E se alguém quiser fazer alguma colocação, algum comentário também depois, fiquem à vontade, tá bom? É isso. Pode? Pode. Vamos fechar nossos olhos, pensar no nosso Mestre Jesus e agradecer a Ele pelo dia de hoje e agradecer pelo aprendizado do seu Evangelho, estando entre amigos, e que tenhamos sempre a oportunidade de ajudar. Assim nós possamos sentir nosso coração mais perto dele e renovando a nossa fé, sendo resignado diante das nossas provas. Eu desejo que todos sejam perseverantes, persistentes e que fiquem bem. E que possamos, na próxima semana, estarmos juntos novamente. Que o Mestre Jesus nos ampare e que possamos estar sempre com o pensamento elevado, para que a espiritualidade possa sempre nos intuir e nos amparar. Que assim seja. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Bom, gente, eu queria agradecer, então, a presença de todos vocês. Esse é um capítulo muito importante. Então, se vocês depois quiserem, como a Lavínia até falou, de reler, né, esse item, se quiserem depois anotar alguma passagem, alguma coisa que ficou com dúvida, que não entendeu, traz, a gente tenta resolver juntos. E que fique bem claro que aqui é um grupo de estudos, não é um curso, né, não é uma aula. A gente está aqui juntos em prol da doutrina, daquilo que a gente acredita, né? Então, que a gente esteja aqui sempre juntos nesse intuito de, através de um grupo, né, onde cada um ali com o seu pensamento, com o seu entendimento, juntos a gente possa entender melhor a doutrina e principalmente colocar em prática tudo aquilo que a gente estuda e lê nos livros de Kardec e principalmente nos ensinamentos de Jesus, tá bom? Então, fiquem com Deus. Mais uma vez, muito obrigado e até semana que vem. Espero contar com todos vocês de novo, tá bom? Beijão, bom ver vocês. Tchau, gente. Até mais. Tchau. Fiquem com Deus. Tchau.